Problemas nos pés, como feridas, tromboses, infecções e úlceras, são muito mais comuns em pacientes diabéticos, sem falar nos formigamentos e queimações. É claro que, com o devido controle, esses problemas podem ser atenuados. Esse é o foco do projeto de lei 16 de 2016, que cria o Programa Estadual de Saúde do Pé Diabético e tema deste em discussão. Conosco no estúdio, o autor da proposta, o deputado Luiz Carlos Gondim, do Solidariedade, o doutor Luiz Otávio Otero Geneliu, cirurgião vascular e endovascular da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular, e Jorge de Souza Lopes, enfermeiro do Hospital Dr. Arnaldo Pezzuti Cavalcante. Sejam todos muito bem-vindos à TV Alesp, ao estúdio da TV. Deputado Gondim, a sua saudação aos convidados e, principalmente, antes de mais nada, para trazer a atenção do nosso telespectador o que vem a ser o pé diabético, para quem não sabe. Bem, queria agradecer aqui ao Otávio, ao Jorge, que atenderam prontamente a esse nosso convite, né? E a todos aqui da TV Alesp, porque falar de pé diabético é muito importante. Quando eu visitei o Luiz Otávio, colega médico, ele falou uma coisa para mim: aqui no Hospital de Ferraz nós temos mais pedidos de amputação e de tratamento de pé diabético do que de pacientes com hérnia. Aquilo chamou muita atenção. Então, o pé diabético é qualquer infecção, qualquer tipo de lesão que possa levar a apresentar uma dor, uma neuropatia. Sim. Que possa ter uma descamação, que possa ter uma úlcera e que possa agravar com uma necrose por uma má circulação, Sim. Então levando justamente ao pé diabético. Então os diabéticos, eles são examinados, fazem o exame de glicemia, às vezes fazem um outro exame chamado HB glicada, que é para ver se teve uma variação durante todo o mês da glicemia, e o médico da unidade básica de saúde não pede, ele tira o sapato e a meia para olhar como é que está o pé dessa pessoa. Sim. Conclusão: quando eles chegam para o vascular, quando eles vão procurar o enfermeiro Jorge, é justamente por dizer assim, não, aqui você tem que fazer um tratamento, você pode correr risco de amputação, quer dizer, já chega numa fase no momento crítico. Difícil, crítico. Sim, crítico. Então, o projeto do pé diabético é para que se faça com que todos os postos de saúde, o médico endocrinologista, o médico clínico, possa dizer, olha, você está com glicemia de 160 miligramas, de 300, e diga assim, eu gostaria de ver como é que está o seu pé. E olhar como é que está aquele pé, se é um pé com micose, com infecção, se você tem dor no pé, uma neuropatia, se ele está pisando corretamente. Tornar um procedimento normal. Um procedimento normal, como se faz com outras patologias, vamos dizer. Você faz uma programação de fazer aquelas perguntas ao paciente. Sim. Muito bem-vindo, doutor Luiz Obrigado. Otávio. Eu queria saber, quando se fala em amputação, segundo a nossa pesquisa, a produção levantou que são 120 milhões de diabéticos no mundo, Sim. 55 mil amputações. O senhor me ajuda? Esse número enorme de amputações mesmo, por ano, 55 mil? São. Eu não tenho esses números exatos mundiais, mas eu vou te dar um parâmetro aqui do último, da diretriz que a gente teve da Sociedade Brasileira de Pé Diabético. A população está engordando, isso é nítido, desde da população mais jovem, e o diabetes está em ascensão. Vida sedentária. Vida sedentária, né? Uma alimentação... Isso tudo contribui, né, Jorge? E 20% das internações de todos esses diabéticos é devido ao pé. Tá? Então, você já tira desses 55, dessa população de diabéticos que tem no Brasil e no mundo, 20% de todas as internações dele é devido a alguma complicação no pé. Sim. Como o deputado falou, ou o pé diabético ele tem três apresentações, o Jorge depois vai falar um pouco sobre isso. O infeccioso, que é o mais comum,
alguma déficit de circulação, que é o pé diabético vascular, e o pé diabético neuropático, que o deputado já citou, que é quando ele tem uma deficiência do nervo, que o diabetes agride o nervo, o paciente não sente. Por isso é importante esse projeto de lei, de fazer o exame obrigatório do pé, porque ele não sente, ele vai machucar o pé dele e não sente. Sem perceber. Às vezes pisa no prego, ele chega no hospital com prego no pé, porque ele não sente dor, devido à neuropatia. Então, como eu te falei, 20% desses doentes que têm diabetes vão ser internados ao longo da vida, tá? Por um problema no pé, chamado pé diabético, e 5% deles podem evoluir por alguma amputação, tá? Que é um número grande. Sim, significativo. Bem, e se você pega esse doente no começo, dá um tratamento adequado desde o começo da doença, você ensina o doente a saber o que ele tem, esses números podem diminuir, sim. Sim, sim. Jorge, que está na linha de frente, eu queria que você falasse um pouco desse paciente, como ele chega, né? Muitas vezes, e se é possível também, antes de virar lei, né? Ainda é um projeto, ele está tramitando na casa, mas se é possível ir prevenindo. A gente já está chamando a atenção do nosso telespectador para um problema que pode estar dentro de casa e ele não se deu conta. Só para você ter uma ideia, o processo educativo vai reduzir em 40% as amputações. Enquanto a gente teve aqui em 30 segundos no mundo, ocorre um óbito pela complicação da diabetes. E em 30 segundos é amputado o membro. Olha a complicação que está. A expectativa de vida dessas pessoas está aumentando, 72,5 anos de vida. E se não for tomada uma medida, como o doutor acabou de colocar, nossa senhora, a gente não vai dar conta. E às vezes esse paciente chega para a gente até com comprimido, o próprio metformina, porque ele tem uma situação chamada trineuropatia. Então, acomete o nervo sensitivo, ele perde a sensibilidade, o nervo autonômico, que ele perde toda a parte, a secura da pele, você encontra muito, e a parte motora. Como é que a pessoa pode observar isso? Porque você fala de sensibilidade, cada um tem uma sensibilidade. Senão a pessoa fala, estou sentindo um formigamento aqui, estou perdendo... E talvez seja até um indicativo de que ele pode vir, ou já está tendo um quadro de diabetes, sem sabê-lo. Sim. Perfeito, doutor. Pode colocar. Sim, o enfermeiro falou, o enfermeiro Jorge, ele é o responsável pela unidade de estomoterapia do Arnaldo. Então, esse volume de tratamento dele é grande também. Sim. São fases diferentes, o que ele pega e o que eu pego. Ele pega o doente mais crônico, então ele acompanha essa. Ele já pega situação bem pior, né? Situação bem pior. Ele já pega o doente que às vezes não tem mais o que fazer, tratamento da ferida, e ele observa essas situações pré-formadas já, porque tudo é ao longo da doença. Ele não vai começar com formigamento só hoje, isso vem gradualmente, vem aumentando. O que ele citou são tridesenervação, que a gente chama. O nervo motor, o pé de Charcot, que a gente estava comentando antes de entrar aqui, quando desaba o pé. Pisa assim, né? Fica deformado. Isso é pela desenervação motora. Mas isso o médico já consegue perceber. Na No hora que ele final, entra no consultório, ele fala, peraí, Depende. dá para tirar o sapato, Existem tirar a testes. Depende se meia? ele tiver de cabeça baixa. O que houve com o senhor? Ele diz, eu sou diabético, vem aqui. Eles pedem a glicemia e mandam embora. E a complicação pior é que a literatura mostra que somente 12%, cada 100 pacientes, nas clínicas especializadas, é examinado o pé. Então, cada 100, 12 é. Então, Enquanto o que que está na acontecendo? clínica particular, praticamente Aumenta todos, um pouco, né? não, 12%, aumenta um pouco. Aumenta um Fora pouco. disso, 20, né? 20, eles estão né, passando com a enfermagem, com o médico, o que está acontecendo? Não se examina o pé. Dr. Fábio Batista, que eu acho que você conhece, que é uma pessoa assim, de um renome, assim, um cirurgião, um ortopedista, ele costuma falar o seguinte, o paciente é divorciado do pé. Divorciado, ele não se Por lembra exemplo, dele. depois eu vou falar sobre a educação do pé, mas se você observar bem, ele compra o sapato chique, mas não compra o sapato adequado para diabetes. Então ele usa um tênis da moda Nike, mas não usa não faz a prevenção, não examina o seu pé. Eu preciso provocar o deputado Gondinho, que é o autor da proposta, projeto de lei 16 de 2016, como superar essa cultura, tanto do médico que não dá conta de olhar o pé, tira o sapato, tira a meia, mas do próprio paciente que não quer mostrar. Às vezes ele não dá conta disso, embora possa ter uma dor, um formigamento, uma queimação, deputado. A maioria das pessoas não querem assumir que são diabéticas. Perfeitamente. Então, esse começa desse problema, entendeu? Por exemplo, eu sou pré-diabético. Não, você é diabético, entendeu? Passou de 110 miligramas DL da glicemia, eu, para mim, eu considero um paciente diabético. Entendeu? Então, eu assumo dessa maneira. Então, se chegou um pico de 140 ou de 130, você é um diabético. Então, o que acontece? Esse paciente, ao chegar
ao endocrinologista, hoje nós temos no AME, no Ambulatório Médico de Especialidade, endocrinologista. Então ele tem que procurar saber se o médico faz uma história correta. Sim. Por exemplo, eu comentando com o Jorge hoje, ele foi almoçar na minha casa para vir aqui comigo, e eu disse assim, há mais de 10 anos você é diabético? Ele nunca apresentou nada no pé, eu digo, a não ser uma descamaçãozinha com fungos. Ele disse assim, mas já é um pé É diabético. Já é um diabético. pé diabético. Entendeu? Então, o que acontece? Então, nós, realmente, o diabético tem que assumir e tem que ter com um médico que realmente goste e conheça Sim. o que é um diabetes. Sim. Então, a maioria tem lesões oftalmológicas, tá bom? As neuropatias, como as lesões oftalmológicas. E a outra, uma grande maioria tem, que é tudo periférico, as lesões Mas no por que pé. dessa negligência? Ou seja, há um esforço maior no pé, ou a vida sedentária e o excesso de peso também sacrificam os pés? Isso que é importante dizer também, né? Que às vezes a pessoa Olha, não se dá conta que está com diabetes. Sim. Eu sinto que é justamente a população não ser ouvida corretamente. O segredo da medicina está em ouvir. Aí é o bom diagnóstico, é a O anamnese. bom diagnóstico, né? a anamnese. Certo. Então, aí é que está. Agora, o médico endocrinologista, seja ele do ambulatório médico de especialidade, Sim. seja municipal, estadual, ele, dentro desses limites, o ideal é que ele peça um fundo de olho para ver algumas lesões diabéticas que podem acontecer Sim. nos olhos, como também olhar os pés desse paciente. Ótimo. Isso, você olha o olho, mas é divorciado do pé. Pois é. Não olha o pé. Doutor Otávio, e esse divórcio? Porque no caso do olho há um prejuízo, né, muitas vezes da visão e a pessoa rapidamente perde uma qualidade de vida, ele já não consegue e tal. Mas no caso dos pés, ele vai procurando um sapato mais confortável, vai tirando o sapato e começa a andar descalço, Sim, não é? sim. Como que a pessoa, digamos, conduz a sua vida e por vezes tem esse divórcio aí dos pés? É o que a gente estava discutindo antes, o Jorge e eu. O hospital dele eu já citei, a gente já falou o exemplo de lá, como é que é. No hospital de Ferraz, a gente é um hospital de ambulatórios, como um AME, e um hospital de geral, de pronto-socorro. Então, a gente tem duas portas desse doente. Tem um doente que vem pelo pronto-socorro, com grau de urgência, e tem um doente que vem no ambulatório, Sim. com agendamento E marcado. a demanda é grande lá A em demanda Ferraz é de grande, Vasconcelos? sim, É Florindo Rodrigues? Osíris Florindo Coelho. Osíris Florindo Coelho, É isso. grande, a gente atende em torno de 60 pacientes dia. 70, 60 sim, pacientes dia? sim. Mas aí não só de Ferraz de Vasconcelos, é Poá, Suzano, Sim, da Mogi região toda. e até um Toda a trecho região. de São Paulo ali próximo, vamos sim. dizer. Eu acredito que está vindo gente, no caso da diabetes, principalmente do pé diabetes, está Mogi. vindo gente de Sorocaba. Sorocaba acho que também veio. E já se tornou até uma referência, se pode falar, Sim, no todo diagnóstico Todo de hospital diabetes? que tem um serviço de vascular, ele tem essa parte de cuidados com o pé diabético. Tá? Sim. O que a gente estava comentando antes, Jorge, o deputado e o Jorge e eu, é da falta de noção daquele paciente do que é um pé diabético. Tá? A gente tem que ensinar para o paciente o que é o pé diabético, o que pode vir a ser e quais os sinais que ele pode observar. Tá? Se ele foi na consulta, no postinho, e o médico, por um acaso, não olhou o pé, a gente tem que ensinar, com programas educacionais, acho que essa lei vai ser importante, Sim. de chegar até esse paciente e orientar, você tem que olhar o seu pé, lavar o pé todos os dias, secar o vão dos dedos, se não der para secar com toalha, seca com secador. Sim. A toalha de secar o pé deve ser uma toalha diferente daquela úmida, não é Sim, verdade sim. isso? Há muita negligência nisso também, deputado? Ah, Porque, em geral, a muita, pessoa sai do muita. banho e só tem uma toalhinha junto ao Sim. box ali. Ali é o processo de é, secagem Existe natural. muito. Eu acho até que o Jorge tem Isso um... que o doutor está falando, eu acho até legal, porque agora está na moda agora o termo empoderamento. Sim. Então é assim, quando eu empodero esse paciente da responsabilidade para ele trazer com ele, como o doutor Gondim falou, a educação é muito importante. Que à medida que eu trago ele para mim, converso com ele, e você tinha falado da sensibilidade, acontece que ele não está percebendo. Ele só vai aparecer lá quando já a unha está encravada, quando já tem lesão. E esse empoderamento, o que significa? É ele saber que ele é responsável por ele. Sim.
Então, você devolve essa responsabilidade para ele, mas explicando passo a passo o que é diabetes. Por exemplo, você pergunta para ele assim, você faz o controle de déficit da fitinha? Faço. Que hora? De manhã. Só que o pâncreas não funciona só de manhã. Você concorda comigo? Ele funciona 24 horas. Aliás, então, a falta de educação é o que a gente precisa trabalhar. Porque o médico, a equipe multidisciplinar, o médico, o enfermeiro, o social, o fisioterapeuta, ele tem um papel importante, mas ele saiu do consultório, o problema é com ele. Então, ele precisa se empoderar disso, consciente, com responsabilidade e principalmente com uma educação, com pessoas capacitadas, médico, enfermeiro, né? E aí a gente vai ter um retorno. Do contrário, a coisa se complica. Uma política pública nesse sentido, uma lei que Ótimo. faça... O que você colocou é excelente. Por isso que a diabetes agora, pela OMS, ele é um problema de saúde pública, porque ele incapacita. Sim. Ele incapacita e vai gerar um ônus aqui, o doutor que é cirurgião, esse paciente com amputação de um dedo, 2 dedos, o médio pé, o antepé, que são as porções do pé, esse paciente, ele vai ficar sequelado. Sim. Então, o senhor acabou de colocar que o cirurgião pode vai, falar melhor. vai ficar inválido. Ô, Nera. Vai gerar um Pois é. O Aposentadoria. severo prejuízo, aposentadorias precoces. Estamos falando tanto aí de reforma da Previdência. Perfeitamente. Quanta gente perde, né? Tem que ser readaptada depois porque perde um E o membro pior, inferior. gasta-se no tratamento. Sim. Gasta-se muito no tratamento, mas não gasta na prevenção. Isso sai muito caro. E a diabetes não é uma sentença de morte. A gente está vendo hoje com toda a tecnologia, hoje em dia já tem os aparelhos. Você pode que até medem. reverter, parece que a diabetes mellitus, né? No caso das pessoas Tipo aí que 2, estão... sim. É isso, doutor? Me ajude tipo 2, sim. Tipo a 2 desmistificar, né? Tipo 2 você pode. A do tipo 2, Tipo né? 2 pode que muitas reverter. vezes tem a ver com a vida sedentária Sim, e com com excesso de obesidade, peso. sim, Aí a com pessoa obesidade. dá uma repaginada, né? Uma Dá, retrofitada consegue. na Muda o vida. estilo de vida. Muda o estilo de vida. Aí o que acontece? Ele pode, digamos, evitar essas doenças que Pode. acometem os pés? Hoje até a cirurgia metabólica que a gente conversou com o deputado, a bariátrica, né? Sim. É, né, uma arma interessante em você reverter a diabetes daquele doente obeso, mórbido, Sim. que se ele desenvolver uma complicação dessa vascular é pior do que se desenvolver no doente Sim. que não tem sobrepeso. Sim. Então, existem essas armas que a gente pode usar sim. Doutor Otávio, vamos aos aspectos da lei para ver a complexidade do termo e é importante também a abrangência. Quando se fala, estabelece a criação de um programa estadual de saúde do pé diabético, um parágrafo único. O referido programa visa a prevenção, o diagnóstico e o tratamento de diversos tipos de lesões que o paciente diabético possa apresentar nos pés, ou seja, ele tem um amplo aspecto. Também a questão aqui dos hospitais da rede estadual de saúde, clínicas conveniadas, vão oferecer aos pacientes, eu vou pegar um termo aqui, serviço de podologia com finalidade exclusivamente terapêutica. Isso aqui não é embelezamento, não, é terapêutica em datas e horários pré-agendados. Fala um pouquinho disso, doutor. Sim, O que é importante deste cuidado em especial? Parece que só cortar a unha pode suscitar uma ferida. Não, depois o podólogo não faz só isso, né? O podólogo ele vai ser essa arma que a gente está tentando criar no doente, esse empoderamento dele saber cuidar do seu pé, que ainda não tá 100%, pouca população, né, Jorge? Você ainda se empoderou desse tratamento. Eles deixam muito a responsabilidade com a equipe de saúde. Sim. O podólogo ajuda nessa transição, porque o podólogo vai ensinar ele como trata do pé, como ele vai cortar a unha, como ele vai proceder se tiver um calo por causa de um sapato apertado. E esses cuidados minuciosos o podólogo pode ensinar para o doente, sim. Campanhas educativas. Agora eu vou explorar um pouco mais o Jorge. Esclarecendo e ensinando como prevenir complicações relacionadas a lesões. Eu sei que a amputação deve ser a última instância, né? Mas choca uma pessoa. Justamente é para prevenir a amputação. Pois esse trabalho nosso. É isso que é importante que a gente diga aqui. Quando a pessoa vê numa campanha educativa, fala, olha, se você não cuidar desse pé, olha onde você vai chegar. Sim. Eu vou um Jorge. pouco além. Não só a campanha, que eu acho que o Dr. Gondim está de parabéns pelo belíssimo trabalho, que a gente já tinha discutido há muito tempo atrás, mas eu vou um pouco além. O programa. Sim. Porque se eu pegar o programa, fizer um programa que atenda, seja equânime, justo para todo, que é o que preconiza a OMS, olha bem, eu vou ter prevenção, reabilitação, certo? E prevenção, reabilitação, e eu vou ter também o encaminhamento desse cliente. Sim. Porque não adianta nada eu atender ele
E aí, para onde esse indivíduo vai? Pois e aí é. nós temos a referência, a contra-referência. Então, nós temos a prevenção, a reabilitação, o encaminhamento desse indivíduo, pronto. Aí eu acho que daí nós vamos ter um trabalho bem feito, um país com todo mundo com pé, né? Que sem pé Não anda. não vai dar pé. Um dos grandes problemas nossos é justamente dessa referência contra a referência. Por exemplo, eu chego no posto de saúde, aí tem uma glicemia, ó, você está com uma glicemia muito alta. Então, imediatamente, o colega que está atendendo ali, o clínico geral, ele diz assim, olha, tudo bom, você vai tomar esse medicamento para a diabetes, esse aqui para te ajudar, para baixar e tal. Mas ele tem que saber, eu vou te encaminhar para o oftalmo e vou te encaminhar para um vascular. E para o endócrino, principalmente. Por quê? Porque ele vai sendo, ao chegar em um desses 3 médicos, no oftalmo não, mas nos outros 2, ele vai pedir para ver, olha, você sente, tem uma sensibilidade, teve alguma diminuição da sensibilidade, quando você pisa, você já pisou em alguma ponta de cigarro e não sentiu queimar, alguma coisa desse tipo, ou o caso do prego aqui, que ele comentou, o paciente não sentiu que estava com prego na planta do pé, é isso mesmo? Sim. Então, são situações assim que nós queremos fazer um trabalho de medicina preventiva. Sim. Igual se faz para câncer de próstata, igual se faz para câncer de mama, tá? Fazer uma coisa mais, de câncer de colo uterino, você faz uma coisa mais ampla. Mais abrangente. E fazer com que nós tenhamos o atendimento, essa referência encaminhado ao vascular. Sim. E o vascular, ao receber e fazer aquela história clínica, a anamnese, ele imediatamente dizia assim, olha, é muito alta a sua glicemia, eu vou pedir um fundo de olho para você, eu vou pedir também um exame da região plantar do seu pé para nós evitarmos o pé diabético. Sim. Evitarmos, já pensando em evitar uma amputação. Sim. Deixar aquele homem com condição de trabalho normal. Uhum. É possível a reversão também, e aqui preconiza o projeto de lei, a disponibilização de medicamentos destinados ao tratamento de lesões, úlceras e aplicações como via de transporte de medicamentos. Como fica essa questão dos medicamentos? É importante falar, porque às vezes é uma ferida pequena, a pessoa vai deixando, né? Faz um corte assim no sapato, deixa ali o dedo, e o que acontece é que ele desdenha que aquilo pode vir a se tornar uma amputação no futuro, né, doutor? Sim, isso acontece. É o que eu te falei da porta de recebimento desses doentes. O pronto-socorro, a gente vê muito isso. Tá. Jorge, a gente tem que falar também que esse projeto de lei ele vai abranger mais a população carente, sim, que é a população que não tem acesso ao que um doente que tem um plano de saúde tem. Sim. E foi nisso que o deputado pensou quando ele criou essa lei. A gente conversou há um tempo atrás. E esse doente, ele acorda 4 horas da manhã para ir trabalhar, às vezes. Sai da Zona Leste, sai e vem para São Paulo. Pega os trens da CPTM, subúrbio. Isso, e ele não pode parar para ir no médico, para ver. Então, ele vai, isso também posterga um pouco o atendimento dele. Sim. Então, ele procura, hoje a porta de entrada mais comum no Sistema Único é o pronto-socorro. Esse doente procura o pronto-socorro, onde tem um cirurgião ou um clínico, que vai encaminhar ele para o vascular. Isso já é bem definido no Estado. Sim. Às vezes demora 15 dias essa consulta. Então, quando ele chega para o vascular, ele já está com... com uma situação... Uma situação um pouco mais grave, sim, que a gente tem que reverter. Existem, essa logística que você citou já existe. Tá? O Estado oferece para esses pacientes medicação, oferece o tratamento. E eu vou bater na tecla de novo, que é a educação dessa população. Se a educação dessa população a respeito se ele tiver consciência do problema dele, sim, e não postergar o tratamento, o Estado dando as condições que está dando, a gente, sim, consegue tratar e evitar. Quando o senhor fala do pronto-socorro, é porque a pessoa chega depois de um acidente ou de um incidente, é isso também? Não, porque muitas vezes ele sequer sabe que tem diabetes. Não, ele machucou o pé. Por exemplo, o mais comum é o pé diabético infeccioso no pronto-socorro. O doente está com machucadinho, o calo, ele não sente, o calo vai no sapato, vai machucando, 1, 2 meses, dá uma infecção. Aquela infecção, 1 semana ele vai no postinho, o médico medica com antibiótico, aquilo vai piorando.
Quando ele chega no tratamento especializado, ele já está um pouco mais grave. Sim. Então, se a gente criar essa lei, se a gente conseguir pegar o doente lá no postinho, ele já for referenciado por um especialista, para o enfermeiro estomaterapeuta, para uma equipe multidisciplinar, com vascular, com endócrino, a gente consegue diminuir sim, com Jorge, certeza. só para a gente fechar esse bloco, mais um minutinho. Queria só para acrescentar o que o doutor está falando, cada 100 pessoas, homem ou mulher, cada 100 pacientes, Sim. 50 deles não sabem que tem o pé em risco, porque o pé diabético ou o pé em risco é a mesma coisa. Sim. Isso só para você ter uma ideia. Os homens ou as mulheres? Quem cuida mais Não, o do homem pé? predomina mais. O homem. A Mas mulher é o mais próprio jeito do cuidadosa. homem, né? E esse medo que estava colocando, de não procurar, que o doutor Gondim estava falando, Sim. esse medo não é só, se eu for lá, vai amputar minha perna, só que a coisa está piorando. Sim. Não é só da parte do cliente para a gente, como dos próprios profissionais também para cuidar desse doente. No próximo, Porque- sim. no próximo Vamos bloco, falar. até era interessante o Jorge falar do tratamento, dos cuidados que tem hoje e que estão sendo feitos naquele hospital de ponta que é o hospital que ele trabalha. Eu queria também ouvir o dos médicos e inclusive do autor da proposta também, as formas, porque as pessoas precisam identificar o risco. Muitas vezes, quando se fala do tratamento, pode ser uma ferida e a pessoa cuida com um remédio e depois negligencia, deputado, que venha a ter diabetes e no futuro, com o envelhecimento, isso pode ficar muito pior. Mas é o assunto do Em Discussão e voltamos em instantes. E estamos de volta no programa Em Discussão, hoje falando do projeto de lei 16 de 2016, que cria o Programa Estadual de Saúde do Pé Diabético e dá outras providências. No intervalo, falávamos aqui dos custos, que a gente vai falar não só para o serviço de saúde, mas para a própria família deste paciente com pé diabético. Jorge, fale desta contaminação que existe, a gente pode falar assim, Então, né? A gente vai falar da contaminação, mas é uma contaminação para o bem, que é contaminar com a educação. Então, como eu estava falando para você, a doença ela é triste. A primeira ferida que teve na face da terra, segundo os documentos judaico-cristãos, foi a época que tiraram a costela de Adão. E de lá para cá, começou a apoderar essas doenças e por aí vai. Mas uma coisa que precisa deixar claro é assim, toda vez que você tem um paciente, um amigo, qualquer pessoa doente, seja com doença crônica, com lesão, pé diabético, essa família, ela já começa a se deteriorar. Primeiro porque emocionalmente, economicamente, socialmente, que alguém vai ter que dedicar, alguém vai ter que levar para o vascular, alguém vai ter que levar o médico. Então, emocionalmente e espiritualmente também. Por isso que hoje a ferida, ela não é uma pessoa só que cuida, é uma equipe multidisciplinar. É o infecto, é o dermato, como o doutor estava colocando, o endócrino, principalmente o vascular, que é o que vai tentar renovar aquela irrigação, mandar sangue para aquele pezinho. Então a situação ela vai um pouco além, e isso dói para todo mundo. Deputado. Quase aqui, no almoço, ele disse assim, olha, aqui já cabe uma emenda no teu projeto, porque não é só o podólogo. Você tem que pedir o fisioterapeuta, Perfeitamente, sim. o psicólogo, porque se esse Sim. cara for ter que amputar, sim, tem que preparar, Sim. me entendeu? Então tem um enfermeiro. Então você vê que é uma equipe multidisciplinar para cuidar de uma pessoa com um pé diabético. Então, Sim. qual é o grande aspecto desse projeto? É a prevenção. Sim, sim. É você pegar aquele paciente, educar a alimentação para que ele não tenha uma glicemia alta, educar no medicamento que ele tem que tomar. Então, são todos os cuidados que você vai ter que ter de dar para aquele paciente para evitar que ele chegue a um portador de pé diabético. Longe de querer assustar a população, mas quando a pessoa percebe esse formigamento, ou quando começa a aparecer uma ferida, daí até uma amputação, quanto tempo, doutor? Me ajude a calcular, porque a gente sabe que cada organismo é um organismo, mas é uma evolução rápida ou não? A pessoa muitas vezes pode, com o medicamento, ficar lá durante anos cuidando, Pode. porque se ele não conseguir reverter o diabetes, ele fatalmente pode ter Pode, isso um pode. pé amputado.
como a gente conversou antes, existem os 3 tipos de pé diabético. Aquele que é a diabetes agride o nervo Sim. e mata o nervo, o paciente não sente mais o pé, ele vai machucando o pé aos poucos. É o pé diabético neuropático. Esse tem a evolução mais arrastada. Tá? Porque Quanto tempo? Não, Anos? isso anos. Às Anos. vezes até anos. Quando fica com aquele pé deformado, isso é um pé principalmente com lesão neurológica, lesão do nervo. E a pessoa percebe, ele, por exemplo, ele tem quedas porque ele não tem, Pode. não anda, Pior. não Tem caminha a queimação. corretamente. O princípio desse é a queimação. Queimação. Eles chegam muito com queimação. Sim. O pé diabético que tem origem vascular, ele tem algum déficit de irrigação sanguínea. Esse tem evolução catastrófica, ele é rápido. Porque o doente não sabe que está com a artéria entupida, não está com a circulação ruim. E aí o que acontece? É um inchaço? Não, ele- negro, Não. fica escuro. Fica escuro. Isso. E ele não O sente. dedo do pé. Sim. Então ele chega com uma lesãozinha no dedo e aquela evolução é muito rápida porque ele não tem sangue. Então isso são coisas de dias. Dias? Dias. O doente, então, você trata como uma emergência. É uma emergência médica. Tem que internar e intervir naquela circulação. Você pode Posso restabelecer. ajudar aqui? Às vezes ele queixa, eu estou com uma dor na ponta do dedo, mas ele não nota que a vascularização dele Sim. está deficitária, entendeu? Sim. Então, quando ele vê, já é porque está Mas escuro. ele não sente, digamos, o pé Dor. mais quente ou mais frio? Pode sentir mais frio, mas é muito confuso, porque o diabetes, ele mistura esses sintomas. Sim. O pé Assintomático. diabético da circulação, ele pode ser confundido pelo leigo com o pé neurológico. Então, isso precisa de uma avaliação profissional do médico, do enfermeiro, da equipe multidisciplinar. Sim. Então, são o pé Você estava falando de 3 tipos, o senhor falou de Sim. 2, né? O neurológico, o arterial e o infeccioso. O infeccioso ele pode estar associado com qualquer uma dessas. Pode ser um Dessa- acidente também? Pode ser um trauma no pé, pode ter. Dá um trauma, bate o pé no sapatinho, aquele sapatinho que está apertado, isso vai Sim. ao longo do tempo. O que o sapato apertado tem a ver com a história, doutor? O sapato vai machucar e aquele doente não sente. Foi o que eu falei dos 2 pés, o pé neurológico e o pé vascular. E o infeccioso. O infeccioso associa os 2, porque Sim. ele tem uma deficiência neurológica, ele vai machucar o pezinho, não sente, vai virar um pé diabético infeccioso. Sim. E aquele doente que não tem circulação, que ele pode não saber que não tem circulação, ele vai machucar o pé também no calo, vai virar infeccioso e aquilo é catastrófico, é rápido. Você tem que intervir rapidamente. Então, para concluir, o pé neurológico ele é mais arrastado a evolução, o pé diabético vascular é uma evolução mais aguda, mais catastrófica, que a gente tem que intervir rapidamente. Em geral, quais os que chegam lá no hospital? E a gente já Jorge? tem a experiência assim, todo diabético, acima de 10 anos, tem literatura que fala 20 anos, acima de 10 anos, que toma insulina ou não, esses indivíduos, em 15 anos, eles poderão ter, ou talvez até menos, depende da constituição do Neuropatia, indivíduo, né? da neuropatia, eles vão ter uma ferida no pé. Por exemplo, uma micose. Vai levar? Amputação pode levar. Pode. Uma micose pode levar a uma Pode, amputação? sim, o doutor pode Pode. colocar melhor para você, pode levar. Pode sim. É mesmo, Pode, sim, doutor? pode. Uma Puxa pequena vida. lesãozinha Sim. no pé, ele não sente, aquilo evolui. Se for por falta de circulação catastroficamente, por uma Sim. micosezinha, E como a gente pode também perceber, estamos falando aqui também de serviço, né? Uma pessoa que sente aquela agulhada, assim, isso Sim. também pode desenvolver, Pode. porque algumas vezes falam, não, é uma coisa que acontece de vez em quando, não é sempre, mas quando acontece é aquela dor lancinante, né, eu doutor? vou continuar a explicação que o Jorge deu. Sim. O doente diabético ele vai desenvolver essa neuropatia periférica, essa lesão neurológica, independente do cuidado do diabetes, porque o diabetes é uma doença neurológica que afeta o nervo, afeta o olho. Isso, com o tempo da doença, esse doente vai ter. E o que eles chegam no consultório, o pé diabético recente, a queixa é apontada no dedo. Sim. Doutor, eu estou com pontada, estou com queimação, meu pé esfria, eu não consigo cobrir a noite que dói. Esse é Sim. um sinal importante da neuropatia, quando está no começo da doença. E nisso você pode prevenir, sim. Se você tratar aquele doente, acompanhar com a equipe multidisciplinar, o que a gente já citou aqui, médico, enfermeiro, fisioterapeuta, você consegue melhorar um pouco essa sintomatologia dele e evitar que progrida para uma coisa mais grave como uma amputação. Deputado, o que falar também sobre o alcance de uma lei como essa? A gente vê a população envelhecendo, né? Como disse o Jorge, 72, na verdade, o segundo número do IBGE já estamos em 76 na média. 76 agora, anos verdade. na média. A incidência para o idoso vai ser maior até por conta do Justamente. aumento, né?
Ou seja, vai aumentar, além das enfermidades, algumas enfermidades, me ajuda Crônicas, aí, crônicas, enfermidades mas sim, tem um outro tema aqui que não está saindo. A diabetes é normal a pessoa desenvolver a partir de uma de certa mais idade. de 60 anos de Sim, idade. sim, É mais comum, Sim. tá entendendo? Na vida que Principalmente a levamos tipo hoje, 2. Principalmente a tipo 2, Tipo que vem 2, com o sedentarismo, com a obesidade. Então, mas a tipo 2, como a gente sabe, que pode ser revertida com Com educação alimentar. uma educação alimentar, Educação alimentar. com, digamos assim, uma Atividade vida com mais atividade física, é isso também ajuda. Justamente. Porque uma coisa, por exemplo, a pessoa começa a sentir formigamentos, mas ele não percebe que fica muito tempo sentado ou que não tem uma postura correta. O que Isso eu quis também. falar foi as doenças degenerativas. Elas, mais sim. ou menos, elas vão caminhando junto. E a diabetes, ela pode desenvolver justamente a partir dos 60 anos, que é quando também pode acontecer algumas doenças degenerativas. Então, o que nós temos que feito? O paciente chega, um paciente com mais de 60 anos. Sim. Nós não temos geriatra, embora eu tenha um projeto aqui para se atender, ter geriatra, e pelo menos nos postos de referência. Sim. Nós não temos geriatra, não estamos formando geriatra. Mas o clínico geral, ele sabe que aquele paciente pode ser um paciente que tem uma glicemia alta e ele não está sendo tratado. Ele olha pelo tipo, uma obesidade, uma barriguinha como a nossa aqui. Então, o que ele vai fazer? Ele vai solicitar os exames. Então, ele vai descobrir. Aí pergunta, existe alguma dor, quando você anda, você está andando normal, você tem sensibilidade na região plantar do pé. Sim. Então, pode ser feito alguma ajuda já na primeira consulta, até na unidade básica de saúde. A lei contempla o atual momento da sociedade brasileira e paulista, mas também já está vislumbrando o futuro com o envelhecimento da população, né? Isso é importante se falar também, né? Se há uma negligência com os pés, com a juventude, o que dirá dos mais velhos, agora, doutor? você envelhecer com os dois pés, caminhando numa boa, é uma qualidade de vida. Sim. Você ter com um pé amputado, entendeu? Outra coisa. Porque você não foi diagnosticado com tempo ou porque você foi negligente e não cuidar da sua saúde, em ter se divorciado do pé, né, Gomes? Ter se divorciado do pé, essa É muito expressão do Jorge interessante, é muito boa. Então, isso aí você tem que ver. Então, os cuidados de hidratação, de ter uma glicemia controlada, de fazer caminhada, a dieta adequada, tudo isso você vai ser orientado. Sim. E você vai poder realmente evitar um pé diabético. Mas no caso do idoso também, essa negligência não tem a ver com aquele cansaço, aquele medo de quedas, porque a cidade, para muitos idosos, é um risco. Andar a pé, onde não se tem calçadas, onde não se tem uma sinalização, onde há risco de queda iminente dos idosos aí com grandes problemas, não só diabéticos, não só obesos, né? Qualquer idoso, aliás, qualquer pessoa em qualquer idade está sujeita à queda, né? Sim. Acho que voltando a esse assunto que você falou do atual momento nosso, o deputado foi muito oportuno na criação desse projeto de lei. Projeto, porque a gente viveu uma crise sem precedentes. Eu acho que eu estou jovem ainda, com 40 anos, eu não tinha visto isso. E esse momento do país fez a gente perceber que é mais fácil e mais barato se a gente prevenir e cuidar da nossa população. Porque a gente viveu um pouco sem dinheiro, diminuiu o gasto para todo mundo, isso não vai esconder. A gente sentiu isso na saúde. Sim. E a gente teve que conviver com algumas coisas não pontuais e aprender a economizar. Como você economiza na saúde pública? Prevenindo. Se você prevenir isso, você vai colocar aquele doente no mercado de trabalho, Sim. de volta no mercado de trabalho, desviar o ônus que o Estado teria de uma cirurgia, de uma amputação, que o Estado vai ter que pagar para ele, vai ter que dar prótese, vai ter que dar uma aposentadoria. Aliás, a amputação é cara, mas parece que depois da amputação fica muito mais caro, doutor. Sim. Me ajude a fazer essa Sim, conta. porque dependendo do nível de amputação, vamos pôr uma amputação alta, nível de acima do joelho. Você for comprar... Então não é só dos pés a amputação, Não, pode dos vir dedos, pode. pode ser da parte da perna, da canela, do joelho. Existem níveis, né? Como o Jorge falou, dedos, transtibial, que é no meio da perna, ou transfemoral, que é em último caso. Um doente que faz uma amputação a nível de coxa,
50% deles vão falecer em 5 anos ou amputar outra perna. Verdade. Puxa vida. Então a gente tira esse doente do mercado de trabalho, se for um doente jovem, o Estado gasta com ele, gera um ônus. Depois, uma prótese desse nível, você coloca um doente jovem que você precise dele protetizar e colocar ele de volta, Sim. uma prótese dessa custa em torno de 60, 80 mil reais. Entendeu? Se você trabalhar desde o começo, você previne isso. Em vez daquele doente gastar, ele vai gerar para o país. Entendeu? É isso que eu acho que Está faltando na política, momento, né? Isso aí é uma ousadia, deputado. Nesse Pensa bem, né? A atual gente está momento. falando de prevenção, né? O custo que se tem pré e pós, no caso do operatório de uma prótese. E numa coisa dessa, que atinge a população mais carente, Sim. foi bem oportuno isso do deputado, porque ele convive na nossa região, Mogi, Ferraz, a gente mexe a população mais carente que precisa disso também. Estamos falando de procedimentos, estamos falando de protocolo, mas no caso da população mais abastada, mais rica, isso não acontece ou acontece muito residualmente. Bem menos. Os planos de saúde também estão preparados aí para atender esse paciente com pé diabético? O plano de saúde eles estão, sim. Briga Eles mais já estão um pouquinho na frente da gente, que eles aprenderam há 10, 15 anos atrás, que é prevenção melhor é mais prevenir. barata, né? Pois é, Eles né? já aprenderam isso, diferente do SUS. Porque o doente mais caro, ele não vai para o convênio, ele vem para o SUS. Sim. Entendeu? Então, o convênio, às vezes, esse doente, ele tenta empurrar para o SUS. Esse doente mais grave, diabético. Então, o exemplo acho que a que faliu, a Unimed Paulistana, eles começaram com isso, com o Centro de Medicina Preventiva, que é o deputado falou, ter o geriatra para cuidar do velhinho, prevenir a doença antes dela estar instituída, porque você remediar é bem mais caro. Jorge, e esse paciente que está na iminência de uma amputação, como fica o estado de ânimos dele? Conta pra gente. Nossa, aí. psicologicamente, não só dele, né, como da família também. E só para você ter uma ideia, nós no ranking, nós estamos no 4º lugar, entre Índia, China e Estados Unidos. Índia acho que é Quarto primeiro, lugar. segundo, E vem amputações? terceiro. Sim. Então, olha só, isso... Em amputação? Não, em doença de diabetes. Ah, em diabetes. Então, e você vê assim, até que de tanto ficar lendo essas coisas, eu criei uma sigla interessante, você falou do AME, né? Então, olha só, ficou uma matriz de A de alimentação, M de medicação e E de exercício. Por exemplo, quem caminha hoje? Caminha aquele que trabalha na roça e tudo mais, ele não vai ficar diabético. Mas, hoje em dia, ninguém caminha mais 150 minutos dia, é o que deveria, Sim. para você queimar a glicose. Porque tudo que você come vai virar glicose, certo? Em questão de 15 minutos a 2 horas, se for carboidrato, que é o pão, a farinha, essas coisas, vai virar carboidrato. É energia ali. Hoje em dia, o indivíduo só falta colocar o carro, nós estamos falando de uma população acima, da classe média para cima, só falta colocar o carro dentro do shopping. E tudo isso... Já coloca, né? Pra No não shopping andar. já É coloca, isso, já não vai. andar. Anda E o outra, mínimo né? Aí possível. envolve uma série de coisas, o tabaco, por exemplo, o indivíduo tabagista, que nós temos 2, que hoje em dia não é mais, eu tenho um alcoolista também, que não chama mais ninguém de alcoólatra, mas só para você ter uma ideia, o indivíduo que fuma, se ele parar de fumar agora, ele vai levar 20 anos para ele chegar a ser normal. E se ele fuma um maço por dia, ou mais que um maço, como é que fica? Então, Ainda é tudo isso todo que você tem que esse risco trabalhar. associado, a gente está falando também. É É Aumenta tudo em cima da isso que você população. tem que trabalhar, que envolve toda essa equipe aí, que é brilhante, né? A colocação Sim. dele para fazer o projeto. Quero ouvir No o caso, deputado. no caso do fumante, é justamente porque você vai ter a obstrução Perfeitamente. dos vasos mais cedo, mais rápido. Vai contribuir. E no caso, o fumante com diabetes, Nossa, Aumenta já Bom, a chance lei 5 está vezes. tramitando na casa, aliás, o projeto está tramitando, mas enquanto não se torna lei, é possível se falar em prevenção? Vamos dialogar com o nosso telespectador falando de prevenção. O que a pessoa pode fazer para evitar o diabetes e também todos os males associados, inclusive o diabético, doutor Otávio? O diabetes, ele deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima da casa dele e fazer esses testes gratuitos, o que a prefeitura, o SUS oferece para ele. Sim, Tá. então o SUS já oferece, Esses testes. essas sim, possibilidades, né? É. Jorge, o que falar aí também Porque de prevenção? o que Aliás, o o que doutor você fala para aquele paciente que chega lá ressabiado, com uma ferida no pé, a primeira coisa uma que eu pergunto escamação? para ele é que se ele faz um examezinho da gotinha. Sim, Aí eu faço só de manhã. Falei, mas espera aí. Então a gente vai ter que sentar e conversar muito, por quê? O pâncreas, como eu falei, ele funciona 24 horas. Outra coisa, o fator medicamento.
Existe um ditado agora, assim que eu vou usar, mas assim, é diabulimia. O que é? É um indivíduo que ele faz uma autossabotagem com a insulina que o doutor, o endócrino prescreve para ele. Autossabotagem, como é que é isso? Diabulimia é o termo técnico. Sim. É a autossabotagem. Por exemplo, o doutor colocou 10 unidades de insulina para ele, só que ele é obeso. Para ele manter o corpinho, que acontece mais nas meninas, o que ele faz? Ou ele não toma, Sim. e isso está levando a um outro problema psicológico, talvez até psiquiátrico. Então, você olha a imensidão do problema, como é que está. Sim. Agora, pode fazer um trabalho na casa de ferreiro, espeta de pau, é isso que eu... Isso é verdade. O que acontece? Podemos ir fazendo um trabalho de formiguinha paralela? Podemos. Porque esse pessoal que é descoberto, a não ser que o doutor colocou agora, é descoberto onde? Nas campanhas. Que se faz no centro da por cidade. isso que é importante, na lei tem lá a questão da Perfeitamente, campanha, descobre né? por acaso. Que se levanta o problema, né? Que se Perfeitamente. descobre muitas vezes. A pessoa chega no consultório, é ali que ele descobre, né? Sim, sim. E, aliás, fica estupefato. Diabetes, mas como? Eu, Como, diabetes? doutor? E Vai. pode ser também hereditário, doutor, em alguma maneira? Ou O não? diabetes, sim, tipo 1 O diabetes pode ser. tipo 1. Tipo 1 pode. Sim. E o serviço de saúde também está preparado para acolher Sim, esse paciente, ele sim. consegue fazer o diagnóstico. É importante falar Sim, isso, né? O Hospital de Ferraz, por exemplo, o nosso hospital, ele é um hospital que a gente consegue dar o tratamento Sim. desde de baixa complexidade até alta complexidade para esses doentes diabéticos. Sim. E um exemplo que você perguntou, o Jorge falou que o doente ele é divorciado do pé. Eu dou esse exemplo para o paciente. Falo para ele, lembra aquela boneca de porcelana que sua mãe guardava lá em cima da estante e falava para você não mexer nela? Pois é, o seu pé é de porcelana. Então você precisa avaliar seu pé todo dia, toda hora. Sim. Se você não conseguir, pede ajuda para alguém da família, Sim. que a gente consegue melhorar o seu quadro de saúde, sim. Vamos pensar numa rodada de considerações finais, o que faltou dizer, mas agora em 1 minuto e meio, Jorge, por favor. Resumindo os cuidados do pé, que são 10, mas vou falar alguns. Por exemplo, o sapato. Sim. O sapato não deve, tanto vale para a gente como para o diabético, não comprar o sapato pela manhã. Deve comprar o sapato à tarde. E o que a gente faz quando compra o sapato? Aperta o dedo maior, não é? Sim. O segundo dedo é maior do que o primeiro. Então começa por aí. Outra coisa, a meia branca e de lã. E do lado avesso, essa costura da meia, num sapato baixo, ela vai levar a lesão e aí vamos ter um outro problema mais sério. Então, meia de algodão, branca e do lado avesso. Segunda coisa, lavar o pé e secar o espaço do dedo. Secar e bem Não secadinho. com a toalha úmida, com outra toalha. Perfeitamente. Uma Se não toalha. tem secador. condição, pode ser até o papel higiênico, mas secar. Porque essa umidade vai Secador levar- de cabelo, que já está lá no banheiro. Também. a O mulher secador, pode o usar secador a gente evita, porque ele vai ter outro problema também. Ah, é? Eu não aconselho o secador. Eu Ele- peço para ele não colocar no quente, eu falo para ele secar no Isso, secador, mas mas coloca no explica pra frio, gente aí, vamos coloca lá. no frio. Porque assim, como ele perdeu a sensibilidade devido a Sim. essa neuropatia, ele acaba que nem o Pode essa- ferver aquilo ali, né? Perfeitamente. Que nem o escalda-pé, Jorge. Isso, escalda-pé, toma põe Escalda-pé. luva depois, quando vê o cara fez uma bolha e por aí vai. Então, a meia do avesso, os sapatos, quando for comprado, um sapato adequado. Adequado é confortável ao pé. Não precisa ser diabético, mas precisa ser Isso. Não confortável. levanta, só fala sentado. Isso, aí o que acontece? O sapato adequado não é o nosso sapato. O sapato para diabético, ele tem que ser sapato para diabetes. Sim. Porque ele é um sapato diferenciado. É feito sob Tá medida. bom? O especialista prescreve um vascular. Agora, o que acontece? Ele usa um sapato baixo, um sapato duro, ele vai para o casamento. Por exemplo, as mulheres põem sapato de salto, quando voltar faz o calo e daí vamos gerar outro problema, né? Que dificuldade. Então, secar o meio do dedo, a meia, a meia branca, a compra do sapato precisa ser... Cuidar de calos e unhas. Hidratar. Hidratação. 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 Fundamental. Não hidratar o meio do dedo, não pode, em hipótese alguma. Sim. Não pode, Muito porque isso bem. vai favorecer. O fungo ele gosta do calor, da umidade e da escuridão. Então ele vai aumentar a proliferação de fungo, nós vamos ter outro problema. Tá. Tá bom. Obrigado. Doutor, o que faltou dizer? Em 1 minuto, por favor, que Eu depois acho tem que- mais um que- minuto para o deputado para encerrar essa conversa e agradecer a presença dos senhores. E com esse Doutor Otávio. trabalho de prevenção e de educação da população, a gente vai conseguir aproveitar esse momento que o país está vivendo, tanto cultural quanto essa dicotomia, Sim. para a população descobrir o real malefício que a diabetes pode fazer, Sim. tá? E que ele precisa de acompanhamento médico. O Jorge falou da diabulimia, que o doente às vezes não toma a dose, a gente pega muito doente que não toma o remédio. Tá? Ele precisa desse acompanhamento, é uma doença crônica, é uma doença que pode levar ele a falecer. Então ele vai ter que tratar dessa doença ao longo da vida. Sim. Com o médico, com o fisioterapeuta, com o psicólogo. Tá? E esse projeto do deputado acho que vai fortalecer já esse trabalho que a gente tentou fazer sozinho, Sim.
e que a gente vai espalhar para o estado todo e com certeza a gente já vive no estado que é acima dos outros, Sim. a gente vai conseguir levar... Torna o pioneirismo, sim, né? Sim, e a saúde já é bem vista no nosso estado, com isso a gente vai dar um upgrade salto, a né? mais na nossa prevenção, que é o que falta hoje em dia. Muito obrigado, parabéns pelo seu trabalho. Obrigado. O que faltou dizer, deputado Luiz Carlos Gondim? Ô Jorge, telespectador, primeiro agradecer o Jorge enfermeiro, entendeu? E o meu colega aqui, que vem aqui abrilhantar com esses conhecimentos. Dizer para vocês o seguinte, olha, a prevenção é a única saída. Você é obrigado a fazer um exame de glicemia durante a tua vida, principalmente na tua rotina de exames a partir dos 35, 40 anos de idade. Incorporar essa rotina. Incorporar essa rotina. Sim. Uma vez diagnosticado que você teve um pico de glicemia, você tem que passar a tomar os seus cuidados, principalmente com a visão e com o pé. Sim. E nós, colegas que estamos atendendo, por exemplo, eu faço pronto-socorro, e o que nós temos que fazer? Nós temos que fazer as perguntas necessárias, uma anamnese correta, para que possamos orientar aquele paciente que está diagnosticado com uma diabetes. Sim. Para que ele possa prevenir e chegar a um ponto tal de ter uma neuropatia diabética, ou ter uma lesão vascular diabética, ou chegar ao ponto do pé diabético que você precisa amputar. Então, por falta de circulação. Então, o que eu aconselho às pessoas é aprender a não se divorciar do pé. Do pé. Que é muito importante, entendeu? Só tem uma solução, é você fazer a prevenção. Prevenção com alimentação, a caminhada sua, fazer sua ginástica, seu exercício, isso é muito importante. E saber o tanto que você pode, o teu limite entre comida e bebida, Sim. porque tudo se transforma em glicose. Muito Então, bem. Luiz Otávio, muito obrigado. Fiquei muito contente de estarem aqui, porque a população precisa saber que a prevenção é a única saída. Chegamos ao final, parabéns, sucesso na sua proposta, que se torne lei, né? E que ajude a melhorar a vida de nós, todos os paulistas. Muito obrigado, deputado Gondim, doutor Luiz Otávio, Jorge, muito obrigado por sua audiência. Até o próximo Em Discussão. Eu espero você.